continuar falando de saúde, o nosso alerta agora é para o consumo de chá. Isso mesmo, o consumo de chá para tratamentos pode ter risco à saúde. A desinformação sobre a ingestão de alguns tipos de ervas pode levar a grave problema no fígado e até mesmo a necessidade de um transplante. Para falar sobre o assunto, a gente está recebendo hoje aqui no estúdio a Carolina Pimentel. Ela é médica da equipe de transplante hepático do Hospital Zerbini. Oi, boa tarde, Carolina. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Márcia. Então quer dizer que essa história de tomar um chazinho para qualquer coisa pode ser perigoso? A população precisa saber disso. Na verdade, o conhecimento geral é que o chá vem de planta. E a planta é natural. E por ser natural, não faria mal à saúde. O problema é que muitas plantas têm o risco de intoxicação em diversos órgãos. Como o fígado é um grande filtro do nosso organismo, é um dos mais acometidos. Mas pode chegar a um transplante por causa do consumo exagerado? Exatamente. É claro que isso não é muito frequente, mas algumas ervas têm uma toxicidade tão grande que, dependendo da pessoa, pode levar a um quadro que a gente chama de hepatite fulminante. E de uma hora para outra o fígado para de funcionar com a necessidade para o transplante. Em outras situações, também raras, mas também relatadas na literatura, o consumo crônico de chás com fins terapêuticos pode levar à cirrose e, consequentemente, também à necessidade do transplante. Você fala do fim terapêutico por quê? Porque tem gente que toma para relaxar, para curtir, toma um dia, toma outro. Agora, tem gente que toma com frequência, como se aquilo fosse um remédio? Exatamente. É essa a situação que a gente leva a esse alerta à população. O uso recreacional de chá, o consumo eventual, esse não tem nenhum perigo. O problema é quando se usa aquela erva, aquela planta medicinal com o objetivo de um tratamento específico. Muitas pessoas usam para emagrecer, para melhorar a pele ou para algum problema específico já de saúde e abre mão dessas plantas medicinais. Nesse caso, o consumo em grandes quantidades de alguns tipos de ervas pode levar a esses problemas, sim. E qual é o sinal de alerta? Por exemplo, se tem alguém nos acompanhando, está fazendo uso regular, às vezes talvez até um pouco exagerado, de alguma erva, está sentindo que tipo de sintoma que você diria que é bom procurar um médico? Duas coisas são muito importantes e o primeiro e mais grave. Quem usa chá com um objetivo terapêutico pode não sentir nada. E quando sentir, já é tarde demais. Já é tarde demais. Então, quem usa o chá com esse objetivo deve conversar com o médico ou o médico da família e explicar que esse uso é feito de forma crônica. Muita gente não considera o chá como remédio. E quando vai ao médico, não consegue, acaba nem não conta. Nem eu conta, tomo aquilo, é natural mesmo. Acaba não tendo relevância e aí perde às vezes a oportunidade de avisar sobre uma medicação que está interagindo com outra. Além disso, os que sentem alguma coisa, no caso do fígado, podem apresentar cansaço, fadiga, os olhos podem ficar amarelados, né? Que são sinais indiretos de que o fígado começou a não funcionar. Agora, Carolina, a gente mora na maior cidade do país. Tem ervas e chás do Brasil inteiro. A gente anda ali no centro, atrás da Praça da Sé, da igreja da Catedral da Sé, perto do Mercadão. Você vê aquelas barraquinhas com vários tipos de ervas. Qual é o cuidado, então? É para parar de consumir? É para comprar e consultar o médico? O que você diria? Muito cuidado. Se o risco da intoxicação já existe, quando se usa uma erva conhecida em grande quantidade, imagina quando se usa ervas misturadas com fins dos mais variados. Então, às vezes, quando se consome ou se compra produtos destinados a um determinado fim terapêutico, mas se não tem ciência do que está contendo aquele pacote ou aquele chá, o risco pode ser ainda maior, já que a gente não tem ciência do que está presente naquele chá. Bom, para fechar, queria repercutir contigo uma coisa. Tem uma médica, uma cientista, Tara Swart. Ela dá uma entrevista muito interessante na Folha de São Paulo de hoje, falando sobre o exercício para o cérebro. Ela diz que um bom cérebro precisa de cama e de comida, pelo menos de 7 a 9 horas de sono e comida, boa alimentação. E entre os ingredientes da boa alimentação, ela cita o chá verde. Tem limite para consumir o chá verde também? O chá verde ele é muito consumido na população, às vezes com fins terapêuticos de emagrecimento. Para desintoxicar. E aí vem um detalhe. Quando a gente faz uma pesquisa clínica, o médico e o cientista têm controle da quantidade que está sendo oferecida.
Então, provavelmente no estudo, houve um controle adequado da quantidade de chá verde que trouxe um benefício. Quando a gente está em casa e faz um chá, 1 litro, 2 litros, a gente não sabe quanto que tem de erva e qual é a concentração da substância ali dentro. Então, a população deve receber essa notícia com uma notícia interessante, mas com cuidado, porque a quantidade e a diferença, né, entre uma medicação e um veneno, ele é muito próximo. E isso a gente não consegue controlar só fazendo chá em casa. Só fazendo chá em casa, você pode estar ali achando que está relaxando, tomando aquele chazinho que vai te fazer bem, você mesmo está, como você acabou de dizer, se envenenando. Exatamente. Carolina Pimentel, obrigada pelo alerta, prazer em te receber aqui. Uma ótima tarde para agradeço. você, até uma próxima oportunidade. Agradeço eu. Muito obrigada.